Olá pessoal, seguindo nossos comentários da Bíblia, hoje nós lemos os capítulos 27 e 28 de Atos, terminando o livro, né? É importante que você leia, nos acompanhe na sua leitura. E em cima desses dois capítulos nós vamos fazer os comentários hoje. Não se esqueça de que se você não é inscrito no canal, você vai lá inscrito e marca o sininho para receber as notificações toda vez que um vídeo for publicado. E no final do vídeo, se você desejar, vai lá dar o teu comentário e marca gostei ou não gostei, né? Bom, nós vamos terminar o livro de Atos hoje lendo o capítulo 27 e 28. Você se lembra que no comentário de ontem, no capítulo 26, 25 e 26, Paulo se defendeu diante do governador Festo, né? E ficou lá preso até uma oportunidade que ele pudesse ir a Roma, porque naquele contexto ele apelou para ser julgado por César, já que ele era cidadão romano. Então Festo colocou ele lá em prisão, não é bem uma prisão, ele ficou no palácio lá de Herodes, né? No lugar destinado a prisioneiros, mas com uma certa liberdade que Festo tinha dado a ele. E a conclusão dele foi que eles não tinham nada contra Paulo, porque as questões que os judeus tinham contra Paulo eram questões religiosas. E dentro da lei romana não havia nada que pudesse acusar Paulo de prisão ou mesmo de morte. Ao inverso, né? De morte ou mesmo prisão. E aí Paulo aguardou uma oportunidade para ir para Roma. Aí apareceu a oportunidade, destacaram Júlio, um centurião, e um navio que chegou no porto foi conduzir Paulo. E Paulo foi navegar até Roma. Roma não era perto não, Roma era longe. Eles navegavam costeando por dentro do mar Mediterrâneo, costeando o continente, né? Então Paulo subiu até Tiro. Ele poderia ter feito uma linha reta, direta se vocês tiverem curiosidade de entrar no mapa, olhar o mar Mediterrâneo, onde Cesareia está e está até hoje, na costa de Israel, do mar Mediterrâneo, e aonde Roma está, era uma linha reta. Mas na época eles não conseguiam fazer isso, a navegar em mar aberto. É muito complicado navegar em mar aberto, porque eles não tinham referência. Eles não conseguiam se referenciar para navegar de leste para oeste. De norte para sul, você até se orienta pelas estrelas e pelo dia. Mas de leste a oeste é muito complicado navegar. Então eles iam costeando a terra até chegar. E tinham duas ilhas grandes, no mar Mediterrâneo tem, né, duas ilhas grandes, que é Chipre e Creta. Então quando você navega e vai costeando o continente, é legal vocês olharem o mapa, porque o texto de Atos fala muito sobre isso. Você vai ver que quando você está costeando o mapa e está entre o continente e a ilha de Chipre, e entre o continente e a ilha de Creta, você consegue se precaver dos grandes ventos que passam pelo mar. Então várias vezes a Bíblia fala que eles navegaram sob a proteção da ilha tal. Então quando Paulo navegou sob a proteção de Chipre, ele passou ali por trás da ilha de Chipre. Aí depois o navio foi e chegou na ilha de Creta. Na ilha de Creta aconteceu um fato interessante. Vocês observam que lá no começo, Paulo já ganhou a boa vontade do centurião Júlio com ele. E assim você veja que isso é o texto que Paulo fala. Nós somos o bom perfume de Cristo, né? Então as pessoas veem em nós a graça de Deus através da nossa vida. Nós refletimos Cristo no que nós fazemos. E muitas vezes nós não só recebemos de volta a resistência de pessoas com coração duro, mas também a graça de muita gente. Ele achou graça com o centurião. E o centurião tratou Paulo muito bem. Chegando em Creta, que é uma porta, porque de navegar de Creta para Itália, você vai passar uma grande parte da navegação entre Creta e a Itália sem nenhuma proteção de ilha. Eles teriam que fazer uma puxada bacana no meio do mar. E eles estavam em Creta, parada no porto, no meio da ilha de Creta. E eles queriam ir na própria ilha, mas mais à frente, no nordeste da ilha, em que pudesse ficar de frente para navegar. E ali eles queriam passar o inverno. O lugar onde eles estavam não era muito bom para passar o inverno. E o inverno é pesado. E aí eles falaram assim, não vamos navegar um pouquinho mais à frente, aqui na própria ilha, costeando ela, e vamos lá num porto que fica melhor ali na frente.
Só que Paulo falou para eles: vocês não devem fazer isso, porque não vai ser legal. O que eu sinto no coração é que isso não vai ser bom. Eles não ouviram Paulo. Claro também que não ouviram Paulo. Eles estavam falando com pilotos, com gente experimentada. Mas Paulo estava falando em nome de Deus. Então, existem momentos na vida que nós temos que ter a sensibilidade de entender que é a palavra de Deus, mesmo que ela vai contra todos os especialistas. Isso é uma percepção de intimidade diante de Deus. E por isso que eu insisto tanto e falo tanto: vamos ler a Bíblia, vamos orar, porque nós precisamos ter essa percepção. E naquele momento era uma percepção espiritual, em que os especialistas, pilotos, navegadores e tudo mais, eles foram na técnica: o vento está tranquilo, vamos navegar. Quando eles saíram, uma tempestade saiu do meio da ilha e pegou eles e levou eles lá para o meio. Se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver que eles foram jogados no meio do mar. No meio do mar onde não tinha nada, e tempestade cobrindo o céu, você não tinha referência. Eles ficaram completamente zonzos no meio do mar, né? Levados sem ter referência. E isso durou mais ou menos 14 dias. E eles se desesperaram e começaram a pensar que iam morrer. Aí Paulo falou para eles: Deus veio essa noite comigo, falou comigo que ninguém vai morrer, porque eu preciso estar em Roma. E Deus deu a todos vocês para a salvação de todos vocês por causa de mim. Falou: agora se anime. Ele pegou, partiu o pão, entregou o pão para eles e pediu para eles se animarem. Depois de 14 dias eles conseguiram bater numa ilha chamada Malta, que fica bem debaixo da Itália. Se vocês olharem o mapa, vocês ficam surpresos, porque um navio foi batendo de um lado para outro. E uma coisa interessante que vocês vão ler na leitura da Bíblia é que ela começa a narrar em primeira pessoa do plural. Como o escritor de Atos foi Lucas, você tem a conclusão de que Lucas estava junto com Paulo nessa viagem, né? Mais uma vez, Lucas estava junto com Paulo. E eles chegaram em Malta, e ali em Malta eles conseguiram desembarcar do navio, e todos foram salvos segundo a palavra de Paulo. Ali Paulo tomou uma picada de uma serpente, de uma víbora, e os nativos da região acharam que Paulo ia morrer, dizendo assim: é a justiça divina, ele saiu de uma tempestade e conseguiu, e vai sofrer agora a consequência de uma picada de serpente. Como Paulo nem inchou nem morreu, eles mudaram completamente a concepção e falaram: não, isso é Deus. E aí Paulo abriu mais oportunidade para Paulo falar sobre Jesus, porque quando ele foi recebido pela casa do líder da região, ele pôde orar pelo pai, que estava muito doente, enfermo com disenteria, e ele foi curado. E muitos da região foram atrás de Paulo para serem curados. Eles ficaram mais ou menos 3 meses naquela região, e mais uma vez o evangelho é pregado. A partir das circunstâncias, das dificuldades, das tribulações, Deus vai abrindo as portas e as coisas vão aparecendo. Muitas vezes as tribulações e dificuldades da sua vida não vêm por causa de uma coisa ou de outra, ou porque você pecou, porque você errou, não. É porque Deus está abrindo portas para o evangelho ser pregado através da tua vida, do bom perfume de Cristo, que é você, que é a referência que você vai ser para as pessoas no momento de dificuldade, que vão te perguntar: o que é isso? Me fala sobre isso. Aí você tem a oportunidade de falar de Jesus. Nós não vivemos para nós vivemos para Cristo. E tudo que nós fazemos, seja em palavras, seja em ações, é para a glória de Deus. Isso é a Bíblia. E aí, dali, Paulo pegou um outro navio e chegou na Itália. Na Itália, nesse caminho, ele encontrou alguns irmãos que consolaram o coração dele. Já devia estar bastante cansado. Chegou na Itália, ele encontrou a igreja já estabelecida em Roma, com os cristãos, e ele procurou os judeus. Ele perguntou aos judeus: olha, eu vim aqui por causa de uma questão, sou acusado de querer destruir a religião judaica e tal, nada disso é verdade. Aí ele fala: olha, ninguém veio até nós para falar sobre isso, ninguém em Jerusalém veio cá ou mandou carta, nós não sabemos do que é isso, mas conta pra gente, porque nós temos ouvido muito sobre esses cristãos, eles chamaram de seita, e nós queremos saber mais. E Paulo explicou tudo para eles. Eles entraram em grande dissensão, alguns acreditaram, outros não, e Paulo tocou nesse assunto e falou para eles: olha, não é à toa que o profeta Isaías disse que vocês vão ver e não ver com os olhos e não perceber, ouvir com os ouvidos e não ouvir, porque vocês não estão com o coração duro, de forma que vocês não vejam e não vejam, para que não sejam salvos. E dessa palavra vai ser pregada aos gentios. E Paulo ficou 2 anos em Roma pregando na igreja, porque ele deixaram ele ficar numa casa acompanhado dos guardas, e ele mesmo se cuidava, e ele mesmo cuidava do seu sustento. Então Deus abriu uma porta maravilhosa, e Paulo durante 2 anos pregou a Jesus naquele lugar. A Bíblia não fala como Paulo morreu. A tradição diz que Paulo, esse acontecimento foi mais ou menos entre 60 e 62 depois de Cristo, no ano, né?
e Roma foi incendiada mais ou menos em 64, 67 por Nero. A tradição diz que Nero decapitou Paulo. É a tradição, mas a Bíblia não fala sobre isso, né? Como não há mais referência de Paulo, se entende que ele morreu nessa época ali em Roma. O que a tradição fala é que quando Nero se viu em dificuldades porque botou fogo em Roma, ele acusou os cristãos. E se imagina que nessa artimanha de Nero, Paulo também foi condenado. Uma última coisa que eu quero falar para vocês, agora não tem nada a ver com a Bíblia, é defender um pouco o nosso lado, né, o lado dos portugueses. Porque vocês vejam nesse texto 27, principalmente, a dificuldade que eles tiveram de navegar no mar Mediterrâneo, no meio do mar aberto. O que os portugueses fizeram, saindo de Portugal, na Europa, batendo no Brasil, do outro lado do mundo, quando a gente lê esse texto de Atos, a gente vê quão grandioso e ousado foi essa ação, né? Porque se observa no capítulo 27, tiveram muita dificuldade de navegar em mar aberto. Agora, navegar de um continente para outro dentro do oceano, que é muito maior do que o Mediterrâneo, realmente foi um grande feito. Deus abençoe vocês, dê graça, que o Espírito Santo possa acrescentar essa palavra. Eu não deixei de falar sobre os portugueses à toa, porque é importante nós entendermos que Deus nos dá graça e olharmos que muitas vezes nós somos frutos de coragem de muita gente. E nós temos que ter coragem para continuar fazendo o que Deus nos manda. Deus te abençoe, acrescente essa palavra. Jesus possa acrescentar a graça sobre a sua vida através do Espírito Santo que ministra dele. Em nome de Jesus.